você acabou de acompanhar trechos desse clássico do método Esquimol. Esse tema de Bach nós iremos estudar futuramente. Se você olhar para o Esquimol simplesmente como uma sequência de centenas de lições, pode cometer um erro, achar que o objetivo é começar na primeira e chegar o mais rápido possível à última. Mas quando observamos a organização do método, percebemos que existe uma lógica pedagógica por trás desta sequência. E antes de começarmos a tocar, eu quero mostrar esta lógica para você, porque entender como o Esquimol foi organizado vai ajudar você a entender como nós vamos estudá-lo nesta jornada. Agora um recado muito rápido. Você está na aula 3 da jornada Esquimol, do zero às posições. Se você chegou aqui pela pesquisa, recomendo voltar à aula 1 e acompanhar a série em sequência, porque cada etapa foi construída sobre a anterior, para você compreender 100% da metodologia aplicada. Uma das principais coisas que você precisa entender é que o Esquimol trabalha de maneira progressiva. Ele não começa colocando uma escala complicada, uma mudança de posição e um golpe de arco difícil na sua frente. Ele vai acrescentando dificuldades, e isso é importante. Veja que toda a ideia pedagógica do método, ela começa em uma ordem cronológica, onde você vai trabalhando, você vai aprender sobre o instrumento, as partes, empunhadura, postura. E aí aqui a gente começa as primeiras lições e assim nós vamos progredindo pouco a pouco, estudando cordas soltas e assim aprendemos arcadas. Depois nós começamos a trabalhar já alguns golpes de arco e é muito importante que nessa fase do início do esquimol nós iremos usar o golpe de arco détaché, que é básico, que é arco para baixo, arco para cima, e também já o legato. Já nas primeiras lições, por exemplo, nós começamos com algo extremamente básico. Iremos trabalhar cordas soltas, depois começamos a introduzir a digitação, trabalhamos progressivamente a primeira posição, corda por corda, isso é muito importante. Depois começam a aparecer novas alterações, novas tonalidades e novas exigências técnicas. Da lição 1, aproximadamente a lição 69, temos uma grande construção da primeira posição. E eu quero que você entenda uma coisa. Não significa que vamos simplesmente tocar 69 exercícios. Não. Cada exercício será uma oportunidade para observar alguma habilidade. Por exemplo, em determinado momento, pode ser a afinação, em outro, a preparação dos dedos, em outro, coordenação entre a mão esquerda e o arco, em outro, distribuição do arco. E é exatamente por isso que eu falei desde a primeira aula. Não estude para terminar páginas, estude para construir técnica. Mais adiante, aproximadamente entre as lições 70 e 86, o método começa a apresentar temas e músicas associados a compositores como Bach, Weber, Brahms, Handel, Paganini, Corelli, entre outros. Isso é interessante pedagogicamente, porque aquilo que estava sendo construído através dos exercícios começa a aparecer em um contexto mais musical. Você começa a perceber, então, era para isso que eu estava desenvolvendo essas habilidades. E esse é um momento ímpar no estudo deste método. Agora chegamos em um ponto em que as escalas passam a ter uma função muito importante. Uma parte que eu quero que você guarde, porque isso vai mudar a maneira como vamos estudar mais à frente. Nas lições 90 a 99 aparecem as escalas maiores, avançando progressivamente pelas tonalidades. E o próprio método reforça que
Essas escalas devem ser estudadas muito bem, até que você consiga executá-las com segurança e de memória. Ah, e depois disso acontece algo importante. Antes de estudar determinada lição, você deve preparar a tonalidade através da escala correspondente àquele exercício. Então, a escala deixa de ser simplesmente mais um exercício. Ela passa a funcionar como uma preparação para aquilo que você vai encontrar na lição. Em determinado ponto, o método também apresenta a escala cromática. E novamente aparece essa ideia. Não basta tocar uma vez e passar adiante. Ela precisa ser estudada até estar incorporada. Mais adiante também aparecem os harmônicos, os sons harmônicos, ampliando aquilo que o aluno começa a compreender sobre o instrumento. Agora, o arco ganha uma etapa específica. E existe uma parte que eu considero particularmente interessante. Em uma sequência específica de estudos, o esquimol passa a trabalhar mais diretamente técnica de arco. Existe uma parte que eu considero particularmente muito interessante. Em uma sequência específica de estudos, o esquimol passa a trabalhar mais diretamente a técnica de arco. Vamos encontrar exercícios envolvendo diferentes maneiras de manejar o arco. Gran staccato, staccato, martelato, saltelato, legato e outras aplicações. E quando chegarmos lá, eu não quero simplesmente ensinar você a produzir o movimento. Vamos estudar por que o golpe funciona, o que o arco precisa fazer, o que a mão precisa controlar e quais erros normalmente impedem o golpe de funcionar. Entenda agora essa fase e perceba a lógica. Primeiro, o método constrói uma base bastante extensa na primeira posição. Depois amplia para tonalidades, trabalha escalas, desenvolve diferentes maneiras de manejar o arco com os golpes de arco e então começa uma nova grande fase, as posições. Primeiro, teremos a terceira posição. Depois, vamos trabalhar a mudança entre primeira e terceira. Mais adiante, aparece a quinta posição. Depois, começamos a combinar primeira, terceira e quinta posição. E posteriormente, entram a segunda e a quarta posição, até começarmos a trabalhar a união de todas estas posições. E o método ainda avança posteriormente para a sexta posição. Com tudo isso que já vimos, podemos entender a ideia pedagógica do esquimol. Então, observe a lógica geral. Fundamento, primeira posição, tonalidades e escalas. Depois vem repertório, controle do arco, novas posições, união das posições. Ou seja, existe uma construção, uma habilidade começa a preparar a próxima. E é assim que eu quero que você enxerga o método. Mas nós vamos fazer algumas adaptações. Agora existe um detalhe importante. Eu não vou simplesmente reproduzir o esquimol exatamente como está escrito e mandar você tocar. Durante esses anos ensinando violino, existe alguns exercícios preparatórios que eu considero importantes acrescentar à nossa jornada. Exemplo, um deles aparece logo no começo. Para um aluno completamente iniciante, controlar o arco inteiro pode ser uma tarefa difícil. Por isso, antes de exigir o arco completo, nós vamos fazer um trabalho específico utilizando o meio do arco, em cordas soltas. Primeiro, construímos controle em uma região menor. Depois, nós ampliamos. Isso não significa corrigir o esquimol, longe disso. Significa utilizar a sequência do método e acrescentar ferramentas pedagógicas que podem facilitar o aprendizado. Como eu quero que você utilize o método? Então, durante a jornada, não tenha pressa.
Não olhe para a quantidade de páginas que faltam. Não compare a lição em que você está com a lição de outra pessoa. Em cada aula, pergunte: qual habilidade estamos construindo aqui? Quando você entender isso, o Esquimol deixa de ser simplesmente um livro cheio de exercícios. Ele começa a funcionar como uma ferramenta para construir o violinista. Muito bem, chegando ao final dessa aula, agora nós já sabemos de onde vem a nossa jornada. Conhecemos a proposta e entendemos como o método está organizado. Então estamos quase prontos para começar. Mas antes de colocarmos o primeiro dedo na primeira lição, eu quero trabalhar uma coisa que vai acompanhar praticamente todo o seu estudo de violino. Na próxima aula, nós vamos estudar as primeiras páginas do Esquimol. E eu vou mostrar alguns detalhes que parecem básicos, mas que faz toda a diferença no conhecimento do próprio instrumento para aplicação nos estudos. Te encontro na próxima aula da Jornada Esquimol.